A Austrália é um país no continente localizado na Oceania, conhecido por sua diversidade natural, economia forte e qualidade de vida elevada. Com uma população de cerca de 26 milhões de pessoas, a maioria vive nas áreas urbanas, especialmente nas grandes cidades costeiras, como Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide. Canberra. Sua geografia e natureza. A Austrália é famosa por sua biodiversidade única e ecossistemas variados, incluindo desertos, florestas tropicais, montanhas e recifes de corais. O canguru, o carvão e o ornitorrinco. Cultura e sociedade. A Austrália é uma sociedade multicultural, formada por uma combinação de culturas indígenas e influências europeias e asiáticas. A população indígena australiana é uma das mais antigas do mundo, com uma rica herança cultural que ainda hoje tem grande importância. A Austrália também é conhecida por sua paixão por esportes, como cricket, rugby, natação e futebol. Clima. O clima da Austrália é variado devido ao tamanho continental do país. Enquanto o norte possui um clima tropical, o sul é mais temperado. O país também é suscetível a eventos climáticos extremos, como secas, inundações e incêndios florestais. A Austrália oferece um estilo de vida descontraído, com grande apreciação pela natureza e praias. A economia da Austrália é altamente desenvolvida e diversificada, com destaque para setores como mineração, agricultura, serviços financeiros, educação, turismo e tecnologia. O país é um dos maiores exportadores mundiais de minério de ferro, carvão, ouro e gás natural, e esses recursos são fundamentais para a sua economia. Além disso, a Austrália é um grande exportador de produtos agrícolas, como trigo, carne e lã. O PIB, Produto Interno Bruto, da Austrália foi de aproximadamente 1,7 trilhão de dólares australianos em 2023, ou cerca de 1,1 trilhão de dólares americanos. Isso coloca a Austrália entre os 15 maiores países. A Austrália é uma monarquia constitucional e parte da Commonwealth, o que significa que a monarca do Reino Unido também é o chefe do Estado da Austrália. Atualmente, o rei Charles III ocupa esse papel. No entanto, o governo australiano é exclusivamente independente e opera como uma democracia parlamentar. Na prática, a monarca tem um papel simbólico, e os seus poderes são exercidos pelo governador-geral, que é indicado pelo primeiro-ministro australiano. O governador-geral representa a monarca e realiza funções cerimoniais, como sancionar leis, mas não participa diretamente das decisões políticas. A Austrália tem um primeiro-ministro, que é o chefe de governo e exerce o principal papel executivo no país. O primeiro-ministro é o líder do partido ou coalizão majoritária na Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Parlamento australiano. Ele é responsável por formular políticas, governar e liderar o gabinete ministerial. O primeiro-ministro trabalha junto ao parlamento e ao governador-geral, que representa a monarca, para administrar o país, mas o papel executivo é exclusivamente independente e democrático, com o primeiro-ministro sendo eleito pelo povo, por meio de seus representantes não há parlamento. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, da Austrália é muito alto. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2023, a Austrália está situada em nenhum lugar no mundo, com um IDH de 0,955. Esse índice é um indicador que leva em conta fatores como expectativa de vida, educação e renda per capita, refletindo um alto padrão de vida e desenvolvimento social no país. A Austrália é frequentemente reconhecida por sua qualidade de vida, sistemas de saúde e educação bem desenvolvidos. A pobreza na Austrália. Embora o país seja considerado desenvolvido e tenha uma economia forte, a pobreza afeta tanto a população urbana quanto a rural, com fatores como falta de moradia, desemprego e desigualdade de renda contribuindo para o problema. Grupos particularmente vulneráveis incluem famílias de baixa renda, indígenas australianos, pessoas com deficiência e idosos. A pandemia da Covid-19 agravou as condições de vida de muitos australianos. Apesar dos auxílios do governo, a crise habitacional e o custo de vida elevados ainda são questões atuais que impactam a pobreza no país. Para enfrentar o problema, a Austrália tem programas sociais,
como assistência financeira, moradia pública e apoio ao emprego, mas há críticas de que o sistema ainda não é suficiente para erradicar a pobreza em todo o país. Existem pessoas em situação de rua na Austrália. O país enfrenta um problema significativo de falta de moradia acessível, que contribui para o número de pessoas sem teto. De acordo com o censo mais recente, cerca de 116 mil pessoas As causas da falta de moradia na Austrália são variadas e incluem alto custo de habitação, especial, problemas de saúde mental e dependência de substância, violência doméstica, desemprego ou emprego precário. O governo australiano e várias organizações sem fins lucrativos trabalham para ajudar as pessoas sem teto, oferecendo programas de moradia e suporte social, mas o problema persiste, especialmente em tempos de crise econômica e altos custos de vida. Cerca de 13% da população da Austrália vive em situação de pobreza relativa, segundo dados do Australian Council of Social Services, ACOS, e da University of New South Wales. Isso significa aproximadamente 3,3 milhões de pessoas, incluindo cerca de 750 mil crianças. A pobreza relativa é definida como viver com menos de 50% da renda média nacional, o que reflete dificuldades em cobrir custos básicos como moradia, alimentação e saúde. O custo de vida elevado e a falta de moradias acessíveis são grandes fatores que afetam esses índices de pobreza no país. A pobreza relativa é um termo usado para descrever uma situação em que as pessoas vivem com uma renda inferior a um certo limite, comparada à renda média do país. No caso da Austrália, ser classificada em pobreza relativa significa que uma pessoa ou família vive com menos de 50% da renda média nacional. Esse limite é usado como uma medida de comparação e não significa necessariamente que uma pessoa esteja em extrema pobreza, mas sim que ela tem muito menos recursos financeiros em relação à média da população. Viver com menos de 50% da renda média dificulta o acesso aos padrões básicos de vida, como moradia adequada, alimentação saudável e outros custos essenciais. Por isso, quem vive em pobreza relativa pode enfrentar desafios para manter uma vida estável e segura, mesmo em um país desenvolvido. Essa medida reflete desigualdades econômicas, mostrando que, mesmo em uma economia avançada, existem grupos que não conseguem acompanhar o padrão de vida médio da sociedade. A pobreza relativa é um termo usado para descrever uma situação em que as pessoas vivem com uma renda inferior a um certo limite, comparada à renda média do país. No caso da Austrália, ser classificada em pobreza relativa significa que uma pessoa ou família vive com menos de 50% da renda média nacional. Esse limite é usado como uma medida de comparação e não significa necessariamente que uma pessoa esteja em extrema pobreza, mas sim que ela tem muito menos recursos financeiros em relação à média da população. Viver com menos de 50% da renda média dificulta o acesso aos padrões básicos de vida, como moradia adequada, alimentação saudável e outros custos essenciais. Por isso, quem vive em pobreza relativa pode enfrentar desafios para manter uma vida estável e segura, mesmo em um país desenvolvido. Essa medida reflete desigualdades econômicas, mostrando que, mesmo em uma economia avançada, existem grupos que não conseguem acompanhar o padrão de vida médio da sociedade. Com uma renda mensal de $3.600 australianos, uma pessoa pode esperar gastar aproximadamente moradia, entre 20% e 30% da renda, ou seja, entre $720 mil e $80. Alimentação, em média, 10% a 15% da renda, ou seja, entre $360 e $540. Energia, eletricidade e gás, cerca de 5% da renda, ou aproximadamente $180. Água, cerca de 1% a 2% da renda, ou entre $36 e $72. Assim, somando todas essas despesas essenciais, uma pessoa gastaria entre $1.296 e $1.872 por mês, o que representa entre 36% e 52% da renda de $3.600. Cerca de 65% dos australianos possuem moradia própria, incluindo aqueles que já pagaram integralmente o imóvel e aqueles que estão pagando uma hipoteca. Aproximadamente 35% das residências são alugadas.
Nos últimos anos, o número de pessoas com casa própria vem atrapalhando, especialmente entre os jovens, devido ao aumento dos preços dos imóveis e ao custo de vida elevado. Se você está gostando do vídeo, deixe o gostei, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal. A Austrália tem, em geral, um índice de criminalidade relativamente baixo em comparação com outros países. No entanto, como em qualquer país, o nível de criminalidade varia entre diferentes regiões e tipos de crimes. Aqui estão alguns dados gerais sobre a criminalidade na Austrália. Crimes violentos. A taxa de crimes violentos, como homicídios, é baixa em comparação com a média mundial. A taxa de homicídios, por exemplo, é de cerca de 0,89 por 100 mil habitantes, que é uma das mais baixas entre os países desenvolvidos. Crimes contra a propriedade. Crimes como roubo e invasão de domicílios são mais comuns, mas as taxas têm diminuído nos últimos anos devido a melhorias em segurança e tecnologia. Crimes cibernéticos e fraudes. Com o avanço da tecnologia, os crimes cibernéticos estão em crescimento, especialmente fraudes e roubo de identidade. Esse tipo de crime se tornou uma prioridade para as forças policiais australianas. Uso e tráfico de drogas. Crimes relacionados a drogas, especialmente o tráfico e o uso de substâncias ilícitas como metanfetamina, são preocupações significativas, e o uso de drogas contribui para outros tipos de crimes, como furtos e violência doméstica. Violência doméstica. Infelizmente, a violência doméstica é um problema grave na Austrália, com uma alta taxa de incidentes. O governo tem investido em programas de apoio às vítimas e campanhas de conscientização para enfrentar essa questão. O governo australiano e as forças policiais têm adotado medidas para reduzir a criminalidade, como o aumento da segurança em áreas públicas, programas de apoio social e novas leis para enfrentar crimes específicos, como o cibercrime e a violência doméstica.